Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 16 de Mateus, na perícopa, na passagem sobre o fermento dos fariseus e saduceus. O momento, o instante da passagem é quando Jesus está atravessando o lago com os seus discípulos, e ali começa um diálogo entre os discípulos sobre algum desconforto, algum mal-estar que aquele encontro com os fariseus lhes causar. A princípio até parece que eles estão falando sobre fome, porque eles se queixam, esquecemos de trazer o pão. Mas depois a gente começa a perceber que todos ali falavam da mesma coisa, e eles se referiam não necessariamente ao pão material, mas ao pão espiritual. Como se eles estivessem se queixando, acho que a gente baixou a guarda. Às vezes acontece, né? A gente cheio de espiritualidade aqui na casa, canta, reza, estuda, aí encontra com alguém que fala coisas que a gente não gostaria de ouvir, a gente fica, né, baixo astral e comentamos, né? Acho que eu fui invigilante, né? Acho que eu não mantive a guarda levantada e me afetei com aquele encontro. Imagino que a conversa aqui é em torno disso. Por que eu digo imagino? Porque nada está escrito explicitamente. Isso não está escrito explicitamente. Isso é fruto do nosso esforço interpretativo, né? Que não é um esforço vão, não é um esforço aleatório. Ele é baseado, lógico, na chave de interpretação que a gente tem, que é a própria literatura espírita. Tá bom? Jesus parece confirmar isso no momento em que ele alerta os discípulos. Olha, o problema nem é tanto a não presença de uma espiritualidade que vocês já deveriam ter fartamente, né? Parece ser mais a presença, e não a ausência, né? A presença de certos vícios, certas tendências infelizes que vocês ainda conservam e que se parecem com essas tendências ruins e esses vícios dos fariseus e dos saduceus. Jesus chama isso de fermento dos fariseus e saduceus. O problema não é a ausência do pão espiritual que eu partilhei com vocês. O problema é a presença de algo que não deveria mais estar presente. Esse é o papo entre Jesus e os discípulos. Aí, o que vai acontecer? Jesus pega e rememora, como um professor, retorna a algumas lições anteriores, né? No livro, nós estamos nos referindo aos capítulos 14 e 15, os dois capítulos anteriores, como a buscar pré-requisito para avançar. Vocês estão se esquecendo da primeira multiplicação de pães? E hoje? Vocês estão se esquecendo da segunda multiplicação de pães? Foi o que a gente viu semana passada, vamos ver hoje. Jesus retorna nessas lições, e quando eu falo Jesus, eu não estou falando do Jesus de fato, mas o Jesus personagem do livro de Mateus. Como assim, Luiz? É o seguinte, com base nas lições que ele, Mateus, ouvia de Jesus e testemunhava de Jesus, ele criou um personagem didático, um personagem pedagógico. Esse personagem didático, esse personagem pedagógico, ele se chama Jesus e aparece na narrativa. Só para a gente ilustrar que Mateus não tem compromisso com a biografia de Jesus. Ele tem compromisso com a mensagem de Jesus. E isso, de certa forma, desfaz aquela dúvida, aquele nevoeiro terrível de será que a Bíblia é real? Porque às vezes não bate a narrativa de um evangelista com outro. Balela, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com a lição. Possivelmente, o episódio, por exemplo, da multiplicação de pães e peixes aconteceu várias vezes. Eu imagino que numa região
tão pobre. E Jesus se reunia com eles sempre, todo final de tarde, em Cafarnaum, né? O discurso do Sermão do Monte aconteceu várias vezes. Isso quem fala é o próprio Humberto Campos, lá no capítulo Sermão do Monte, no livro Boa Nova. Então, a multiplicação de pães e peixes aconteceu várias vezes. Sempre que eles reuniam Jesus. Mas Mateus não está preocupado com isso, em descrever, né? Ah, Jesus realizou esta multiplicação 253 vezes. Ele não está preocupado com isso, Mateus. Ele está preocupado em extrair a essência espiritual. Então ele elege 2 episódios, 2 ocasiões, insere ali números que também não são aleatórios, eles atendem à mística da tradição judaica, ou a parte mística da tradição judaica, que hoje a gente conhece, né? Muito por causa dos alguns artistas de Hollywood, tal, que seguem a cabala, tal, mas essa não é a cabala esotérica que eles estudam aí, não. É a cabala judaica, né? Então, a mística judaica, né? As estratégias de interpretação do que está por detrás, do de trás, do de trás, do de trás, o sentido, né, do nível SOD de interpretação que eles chamam, é a estratégia que o evangelista vai utilizar para ocultar e depois desocultar, se é que eu posso usar essa expressão, alguma coisa muito sublime. O que a gente viu a semana passada, vamos ver hoje, é alguma coisa de muito sublime. Semana passada a gente viu, por exemplo, que na descrição numérica de quantos pães, quantos cestos, quantos homens tinham na primeira narrativa da multiplicação de pães e peixes, o resultado numérico foi o número 4. Mas o 4, na tradição hebraica, né, de interpretação, ele equivale à letra Dalet. E o Dalet, ele tem a protografia o palio hebraico dele é de uma porta, a porta estreita, o caminho mais difícil. E ele diz respeito também à perseverança, porque ele faz referência àquelas 4 promessas de Deus em Êxodo, né, as 4 taças do jantar de Páscoa, né, sendo a 4ª taça justamente aquela que cobra do povo de Israel perseverança, né? Primeiro, as 3 primeiras, Deus prometendo tirá-los do Egito. E na 4ª, o livro de Êxodo dizendo, e aí eles foram chamados a formar uma nação. Opa, formar uma nação é permanecer livre. Livrar deixa com Deus. Agora, permanecer livre é com vocês. Então, semana passada a gente discutiu isso. Coisa mais difícil de ser cristão não é se libertar de certos vícios, é permanecer livre deles. Por quê? Porque vício é aquilo que você recapitulou séculos. Você não abandona isso da noite para o dia. Falar mal dos outros é bom demais da conta. Né? Dá uma coceirinha assim no peito, né? Nossa, é tão bom falar mal dos outros. Aí, você vai largar isso da noite para o dia? Não vai. Você pode até fazer o compromisso, mas vai ter recaídas. Isso foi o que a gente estudou a semana passada. Quando chega hoje, senhor Tonzinho, aliás, eu não alterei aqui. Vocês me desculpem, devia ter alterado aqui. Capítulo 16, versículo 10, né? Jesus agora vai fazer referência à segunda multiplicação. Ele diz assim, nem dos 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos redondos recolhestes. Então, lá na semana passada, no versículo 9, ele fala assim, então esquecestes os 5.000 homens, tantos pães, 5 pães. Aí a gente fez as contas em cima dessas referências. Agora hoje ele pega e fala assim, e nem dos 7 pães para 4.000 homens e quantos cestos redondos recolhestes. Ou seja, ele propõe uma outra conta. Entenderam? Ou não?
Eu explico de novo, sem problema. Vocês não acham estranho que ele vire para os discípulos? Vocês esqueceram daquela ocasião que a gente alimentou 5.000 homens? E em seguida ele fala assim, vocês esqueceram daquela outra ocasião em que a gente alimentou 4.000? Vocês esqueceram da ocasião em que a gente, né, tinha só 7 pães? Vocês esqueceram daquela ocasião que tinha só 5 pães? Por que o evangelista e os adensadores do livro situam ali 2 versículos colados com dados numéricos diferentes? Ora, porque o problema do versículo está propondo 2 contas diferentes, que vão resultar em números diferentes, que consequentemente, dona Cíntia, vão resultar em letras diferentes, que por sua vez vai desaguar em sentidos diferentes. Vamos lá? Então, nós vamos separar daqui, desse versículo, os 7 pães, na semana passada eram 5. 4.000 homens, na semana passada eram 5.000 homens. E esse quantos cestos aí que a gente também não sabe. A semana passada a gente também não sabe, mas descobrimos que, como ele fazia referência à primeira multiplicação, eram 12. Não foi? Então vamos descobrir quantos cestos é hoje? Já que a referência agora é a segunda multiplicação. Então vamos ler a segunda multiplicação de pães e peixes. E tomando 7 pães... Aliás, hoje os slides, eu vou pedir desculpa pro pessoal da internet, que eu esqueci de mudar os títulos, é que eu aproveito o mesmo slide, né? Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso. Eu aproveitei o mesmo slide e só mudei o texto, e aí me dei mal. Mas enfim, e tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou, sobrou, 7 cestos cheios de pedaços. Opa! Então são quantos cestos hoje? 7. Semana passada eram 12. Estão vendo como são numerações diferentes? Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então tem gente que está lendo na Mateus, aí pega e lê a multiplicação de pães e peixes. Aí passa um capítulo, Thaís, lê ela de novo. Multiplicação de pães e peixes. Aí você, mas qual o sentido de narrar a mesma passagem 2 vezes? É que o sujeito não atentou que os números são diferentes. É o mesmo cenário, mas vamos dizer assim, a lorota é contada de uma maneira, parece coisa de pescador. Cada vez que ele conta a história, o peixe tem 1 quilo a mais, né? Um tamanho a mais. Parece uma coisa assim, mas aí quando você para entender que em estudo bíblico, citação de número nunca é aleatório, nunca é à toa. Guardem isso. Em estudo bíblico, toda vez que houver uma referência numérica, está te convidando a achar a guimátria, achar o sentido por detrás aqui. E nós vamos fazer isso agora. Correto? Agora que nós sabemos quantos cestos, vamos para a continha? Então, 7 pães, mais 7 cestos, mais 4.000 homens, dá 4.014. Acho que teve gente que até fez a conta em casa já. Dá 4.014, correto? Mas vocês se lembram que na regra, para a gemátria, a gente tem que reduzir a coisa até uma única unidade? Então agora a gente vai somar esse 4 com esse 0, com esse 1, com esse 4. Qual que é o resultado? 9. Pronto, achamos o número cabalístico do versículo. Achamos o número que contém em si a lição que Jesus quer transmitir. Ou, no caso, o evangelista. É o 9. Aí você tem que... Aí é tabelinha mesmo. Aí você tem que ir lá na tabelinha do alfabeto hebraico, as 22 letrinhas, e ver o valor numérico de cada letrinha. A letrinha com esse valor numérico, 9, é o tet. Tet. Se for para transliterar, pode ser T-E-T-H. Tet. Tá? O tet, ele tem um valor 9. Agora preparem-se, porque agora é a maior viagem que vocês possam imaginar. Primeira coisa,
Quando a gente vê o desenho do Tet, o paleo-hebraico, ou seja, o hebraico primitivo, quando ele parecia mais um desenho do que uma letra, o Tet lembra uma serpente. Ele lembra uma serpente. Quando vocês pensam em passagem bíblica com serpente, que passagem vocês se lembram? Hã? Pode falar, Thaís, pode falar. Tininha. Passagem bíblica envolvendo serpente. Qual é a mais famosa? Adão e Eva. Isso, simples assim. E pensando na serpente, você lembra mais do Adão ou mais da Eva? Da Eva. Ó, lógico, Adão, coitado. Pecado original, a Va é condenada a sentir as dores do parto e o Adão a trabalhar com o suor do seu rosto, pagar a pensão alimentícia, né? Basicamente é isso que vai acontecer, né? Mas a Eva, então, vai sentir as dores do parto. Então, a aliança da Eva com a serpente está associada ao milagre do parto. Na mitologia ou na liturgia hebraica, o parto passa a ser um processo doloroso, como se fosse uma espécie de castigo. Notem bem, nós estamos falando de liturgia, do lúdico, tá? Não levem de jeito nenhum ao pé da letra, tá? É como se, na visão cultural hebraica, o único ser no mundo capaz de rivalizar ou se aproximar do dom divino, do dom de Deus, é a mulher. Por quê? O homem não pode gerar. A mulher pode. Então, aquela raivazinha que os homens, daí o machismo judaico, né? Aquela raivazinha que os homens tinham da figura feminina é porque ela rivalizava com Deus. Assim como Deus, não é assim? Adão não saiu de Deus, mas Caim e Abel saiu de Eva. Entenderam? Daí o Tet ser a imagem de uma serpente. Como se fosse assim, olha, graças à serpente que a mulher se deu conta, o conhecimento do bem e o mal, se deu conta que ela podia fazer alguma coisa que é bem parecido com aquilo que Deus faz. Gerar a vida. Tá aí tudo bem? Só que tem mais um detalhezinho. Qual que é o valor numérico da letra T, que eu falei mesmo? 9 meses de gestação. 9 meses de gestação. Então, o começo da jornada aqui, a gente focar, o Chico, né, meu filho, ele falou assim, foco, pai, focar na questão do gerar a vida, que basicamente é a somatória de 2 eventos, a gestação e o parto. Aliás, 3, né? A concepção, a gestação e o parto. Só que na concepção existe a parceria homem e mulher. Agora, depois disso, gestação e parto, por mais que fique aquele bobão babando lá em volta, né? Com uma câmera de celular tentando acompanhar, né? Filmar tudo, de repente coloca um que menino e fala assim, toma pai, é seu. Mas o protagonismo da coisa é da mulher. O resto é coadjuvante. Médico é coadjuvante, pai é coadjuvante, até o menino é coadjuvante. A protagonista do episódio é a figura feminina. Nós não vamos falar da figura feminina. Não é o que eu quero hoje. Nós vamos falar do gerar e o parir. O gerar e o parir. Pausa? Aí vem 2 perguntas. Primeira pergunta. Parir quem? Ou melhor, gerar e parir quem? Ou o quê? É a primeira pergunta. Segundo, quem é o pai?
É duas perguntas que se deve fazer, né? Quem é que vai nascer e quem te fecundou? A mulher está entre essas duas perguntas. Quem é o filho e quem é o pai? E no meio dessas duas perguntas, a figura de quem foi fecundado. Agora vamos sair da interpretação literal do texto, e vamos, aliás, literal, não, literária, né, dessa metáfora bonita do gerar, do parir, e vamos aprofundar mais ainda. A palavra emet, no hebraico, ela tem 3 consoantes. Um aleph, um meme e um tav. Juntando essas 3 consoantes, a vogal não aparece, o hebraico não tem vogal, esse povo é muito doido. Aí fica emet. Emet quer dizer verdade. Quando você pega o valor numérico de cada uma dessas 3 letrinhas, o aleph tem o valor numérico 1. O mem tem o valor numérico 40. O tav tem um valor numérico 400. Convenção. É regra, só tem que decorar. 1, 40 e 400. Qual que é o número? 441. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. Quando você chega no valor numérico da palavra, quer dizer que o valor numérico de emet é 9. 9, que é também o valor numérico da letrinha, o tet. Luiz, como é que você conecta agora, então, essa relação do tet com a gestação, o parir, com a palavra verdade? É o seguinte: o processo de descoberta da verdade é um processo de gestação e parir. Você não vai descobrir a verdade, dona Joana, pegando esse livro e fazendo assim, ó. Descobri a verdade. É lento. Ó, primeira coisa, o descobrir da verdade, a revelação da verdade, e eu gosto mais da palavra revelação, né? À toa que o último livro da Bíblia, Apocalipse, quer dizer revelação, é que nem a gravidez. A gravidez, durante os 9 meses, você vê a cara do menino? Você vê o rosto dele? Você sabe como é que ele é? A moça lá do exame mostrou lá o ultrassom, fez o ultrassom, mostrou o Chico para mim. Falou para mim, virou para mim e falou assim, olha, ele não é lindo? Ele quem? Ali ele, ó. Assim, mas tá um negócio preto e branco, tudo bom. Cadê ele? Não dá para ver. Não, gente, vamos ser sinceros. Tá, a Ju chorou, emocionou. Né? Aí, vamos ouvir o coração do Francisco. Falei, cadê o coração? Para mim, o coração é tudo. Aquele negócio ali não parecia o coração. Eu sei que uma hora dessa os haters vão falar assim, Luiz é um insensível. Tá, eu tô sendo honesto. Não parecia. Por quê? Porque você só vê mesmo a cara e o som do seu filho na hora que ele... Antes disso, você faz uma ideia. Faz uma ideia. A gente só sabe 2 coisas. Primeiro, que a verdade existe. Segundo, a gente faz algumas ideias do que ela seja. Mas a gente não sabe a verdade de fato. Porque ela ainda não foi revelada. Ou melhor, ela ainda não foi parida. Ela ainda não foi parida. Como assim, Luiz? A verdade vai ser parida? É. O pai da criança é Jesus Cristo. Jesus nos fecundou psiquicamente. Jesus nos fecundou psiquicamente. Ele plantou a sementinha da verdade na gente.
E agora a gente vive um processo de gestação. Em um dado momento, quando o ciclo se completar, quando o processo de gestação se completar, a verdade vai se revelar. Vai acompanhando, gente. Não desiste, não. Acredita que nós vamos chegar em algum lugar com essa loucura aí. A verdade vai se revelar. Gente, nós estamos apresentando coisa aqui que esse povo estudava 2000 anos atrás, Tininha. Quando a gente fala assim, os rabinos se reuniam lá na sinagoga, o que eles conversavam? Essas doiduras aí, cara. O povo estava muito na nossa frente. Agora que nós estamos começando a vislumbrar isso. A verdade, não uma informação contida num vídeo, numa palestra, num livro, não. A verdade nem é alguma coisa que vem de fora para dentro, é o inverso. A verdade é alguma coisa que brota de dentro para fora, como se fosse um filho. Luiz, você já disse que quem é que me fecundou. Eu sei que a verdade está sendo gestada dentro de mim e que quem me fecundou foi Jesus Cristo. E aí? Quem é que vai nascer? Eu. Eu vou parir eu mesmo. Só que um eu alado. O Aloísio, anjo. Eu estou grávido de um anjo. Eu sou um homem fecundado pelo Evangelho que está gestando nos últimos 2000 anos, os meus 9 meses espirituais, um anjo. Em algum momento, eu vou dar à luz a esse anjo. A gestação é difícil. O que caracteriza a gestação? Desconforto. Faz muito xixi, o pé fica uma pipa, não consegue deitar de bruço. É assim? Você começa a chorar, ninguém entende por quê. Você chora 1000 vezes com o episódio em que o Chaves é expulso da vila. Não é? Você chora à toa. Então a gestação é o desconforto. E o parto? É o ápice da dor, né? Mas é uma dor heróica. É a dor do parir, é a dor da revelação. Em algum momento você vai se descobrir, você vai se revelar anjo. De uma noite para o dia? Não. No curso de 9 meses. No curso de 2000 anos. Fruto de um processo. Fala, Toizinho. Não sei, daí é subjetivo. Isso é de cada um. Esse 9 meses é simbólico. Esse 9 meses, para mim, pode ser 9 séculos. Para a dona Joana, pode ser 900 anos. É a mesma coisa, né? Então, continuando. Bom, eu dou aula de história, não tenho esse compromisso matemático. Mas, enfim, voltando. Pode ser 9 séculos, 900 anos, como eu estava dizendo, ou pode ser 90 anos. Entendeu, Toizinho? Os 9 meses de Paulo foram 30 anos. Não foram? Da conversão, 30 anos. Então, isso é relativo. Uma coisa é certa. Número 1. Ninguém fica grávido de um anjo se não for fecundado por um Cristo. Então, notem bem. O Cristo fecunda o homem que vai parir o anjo. Porque aí entra a escala espírita, a questão 100 do Livro dos Espíritos. Né? Estado hominal, estado angelical e o estado crístico. O homem vira anjo e o anjo vira Cristo. Só que para o homem virar o anjo, ele precisa ser fecundado. Por outro anjo? Não. Por um Cristo. Há 2000 anos, o Cristo fecundou espiritualmente, né? O útero espiritual que fica no coração de uma humanidade inteira, que entrou em processo de gestação. E
tem hora que toda mulher grávida, ninguém vai negar isso aqui, quem for mãe, em algum momento vocês se cansam da gestação. Nasce logo o trem, fala que não é. Não é? Nega, mãe. Vou pro meu psicanalista agora contar isso. Porque que o processo é desconforto. A gestação do anjo é desconfortável. É desagradável. Exige muito de quem está grávido. Desse anjo. Tá entendendo, Toninho? Em algum momento, você entra em trabalho de parto. Trabalho de parto. Paulo, quando ele vai para Roma, e o soldado lá na prisão marmentina abre a porta e fala assim, vamos ali conversar, e ele sente que ele vai ser decapitado, ele entrou em trabalho de parto. Na hora que ele consegue olhar para o algoz dele, o algoz está chorando, tremendo com a espada na mão, e ele fala assim, não treme não, porque eu estou cumprindo o meu dever, e você o seu. A diferença é que eu obedeço a um rei vivo, e você é um rei que vai morrer, como eu e você. Pronto, nasceu o anjo. Foi o parto dele. Ele ali é decapitado, já desencarna no mundo espiritual, já não é. Já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. O anjo é aquele espírito que foi invadido pela presença de um Cristo. Ah, vocês estão começando a ver que eu não estou tão desequilibrado igual vocês acharam, né? Agora, olha só, como é que é esse processo da... O que tem a verdade com isso? A minha verdade parcial relativa, é aquilo que eu me descubro sendo quando eu me torno anjo. Luiz, e por que é uma verdade parcial, relativa? Porque a verdade absoluta é Deus. Buscando a verdade absoluta, não fora, mas dentro, buscando compreender Deus, os motivos de Deus, as razões de Deus, o querer de Deus dentro de mim, tentando enxergar, contemplar o absoluto, eu não descubro Deus, porque ele é inalcançável. Mas eu descubro quem? Eu mesmo. Eu descubro todas as minhas potências, todas as minhas virtudes possíveis, todas as minhas qualidades inativas. Eu descubro tudo que eu posso vir a ser. Por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, famosíssima, isso aqui todo mundo já viu em folhinha de calendário. Olha aqui. Porque agora vemos por espelho. Quem é um espelho? Jesus. Quando ele fala assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Você vê Deus através de Jesus, o espelho. Porque agora vemos por espelho. O guia e modelo. Olha lá, ó, tô vendo Deus. Vendo Jesus repartindo pão, eu tô vendo Deus. Em enigma, mas então veremos face a face. Jesus é um enigma a ser decifrado. Só que eu não vou tentar descobrir Jesus fora. Quem tenta descobrir Jesus fora é quem fica lendo Bíblia sem parar. Não é isso. Você lê um versículo e tenta descobrir Jesus onde? Dentro. O Cristo que mora em mim. Que não vai nascer Cristo, evidentemente. Porque ninguém pula etapa. Vai nascer anjo. E depois o anjo está grávido de quem? De um Cristo, entendeu? Então, quando o anjo nasce do homem, ele já nasce grávido do Cristo. Ó, porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então, futuro, um dia, no dia do parto, veremos face a face. Eu vou ver o rosto da criança. Não vou mais ver um borrão do ultrassom. No monitor imperfeito da medicina humana. Não vou. Eu vou ver face a face.
Agora, conheço em parte. Conheço em parte. É o conhecimento parcial, relativo. Mas então, conhecerei como também sou conhecido. Um dia eu vou me conhecer tão bem quanto Deus me conhece. No dia em que eu souber tudo que eu tenho de bom e tudo que eu sou capaz, assim como Deus já conhece e já sabe, eu não vou ser mais só um homem. Eu vou me tornar um ser alado, um ser iluminado. Fala, Eurídice. Conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo, a gente tem que entender o seguinte. Depois de camadas e camadas de carvão mineral, tem uma pedrinha ali de diamante já. Então, nós ainda estamos na fase em que o conhece-te a ti mesmo é conhecer os seus defeitos. Lembra a questão do Santo Agostinho? Fazer perguntas, né? Eu disse. Fazer perguntas, conhecer seus defeitos. Mas já vai chegar um ponto em que a gente vai começar uma outra etapa, que é o conhecer as próprias qualidades em potencial. Que eu ainda não exercito, não ponho em prática, porque eu não sei que elas existem. Não me acho capaz. Não acho que eu seja capaz de fazer o que o padre Júlio Lancelotti faz, ou, sabe, o que o Divaldo fez na Bahia, ou o que o Chico fez aqui. Eu não me acho, eu não me vejo fazendo isso, sabe, limpando ferida de andarilho. Eu não me vejo fazendo isso, porque você ainda não se descobriu fazendo isso. Na hora que você ver face a face que você é capaz disso, tanto quanto qualquer um desses avatares, opa, você entrou em trabalho de parto. Só que o trabalho de parto é muito doloroso. Porque esse anjo interior, ele vai se revelar em ambientes de testemunho, em situações extremas. No final nós vamos falar dessa contração, vocês vão ver que coisa mais bonita, né? É preciso que haja antes contração para que depois haja dilatação. Primeiro contração para depois dilatação. E é o pulsar, né? É a estrela cintilando. Nossa, hoje está... Hoje estamos viajando na luz, né? Eu já contei para vocês os meninos da mocidade, né? Uma vez a gente mostrou Tim Vanessa para os meninos da mocidade. Aí tinha um sujeito lá, meio bicho grilo, Hariboot. Aí ele escutou Tim Vanessa e falou assim: meu, esse Tim Vanessa, esse Gladstone aí viaja na luz. Hoje nós estamos viajando na luz. Revista Espírita, ano 8 de maio de 1865. Dissertações Espíritas, uma mensagem do Pascal. Blaise Pascal. A Verdade. Lyon, novembro de 1863. Olha como é que ele começa a mensagem sobre a verdade. A verdade é como o tempo, dividida em duas partes. Dividida em duas partes. Pelo momento inapreciável que se chama o presente, e a saber, o passado e futuro. Então, a verdade é dividida entre aquilo que é perceptível, porque e aquilo que eu já não posso alcançar tanto, porque é o que foi e o que será. Então, quando eu faço um esforço para conhecer melhor os meus defeitos mais profundos, eu não estou fazendo um esforço para conhecer o que eu sou, mas sim aquilo que eu fui e que permanece em mim de forma inconsciente. Isso é bem freudiano mesmo. Entenderam? É o olhando no retrovisor. E quando eu faço um esforço para descobrir minhas qualidades, minhas potências, né, tudo aquilo que eu posso vir a ser de bom, eu estou olhando para o futuro. Nesse esforço todo, quando eu tomo consciência que eu não preciso mais recapitular erros e que eu tenho
plenas condições de ser algo melhor, a verdade se revelou. A verdade sobre mim é essa. A verdade sobre mim é essa. Por que Pilatos faz para Jesus a pergunta? Famosa, né? O que é a verdade? E Jesus não responde, fica em silêncio. Porque ele estava sendo fecundado, ele não tinha nem um mês de gravidez ainda. Entendeu? A maioria das mulheres passam o primeiro, o segundo, a não ser que estava sendo muito bem planejado, né? Passa o primeiro, o segundo, o terceiro mês sem saber sequer que está grávida. Entendeu? O Pilatos nem sabia que estava sendo fecundado naquele momento pela presença maravilhosa de Jesus. Então, não adiantava entrar num papo com ele sobre o parto. Não adiantava, não rolava. Ainda está oculta ainda, calma. Devagarzinho, isso mesmo. Aliás, nós vamos ver sobre a árvore daqui a pouco. Ó, assim, diz o Pascal, há duas verdades. A verdade relativa é essa sobre mim, passado, presente e futuro. E a verdade absoluta. A verdade relativa é o que é eu. A verdade absoluta é o que deveria ser, completo eu, Aloysio, mas nunca será. Porque nós somos perfectíveis, não perfeitos. A perfeição é inalcançável. Perfeição é de quem? É de Deus. Eu sou perfectível. Qual a diferença? O perfectível é aquele que mira a perfeição, caminha em direção a ela, mas ela é inalcançável. Mas quanto mais eu procuro essa perfeição, mais perfeito eu me torno. Isso é perfectibilidade. E à medida que eu vou descobrindo qualidades novas, eu vou descobrindo verdades sobre mim. Mas não porque eu procuro verdades sobre mim, mas porque eu procuro verdades sobre Deus. Mas nunca completo. Eu nunca completo o quadro. Mas quanto mais eu procuro Deus, mais eu encontro a Aloysio. Entendeu? Continuo, ó. Ora, como que deveria ser sob por graus até a perfeição absoluta, que é Deus, segue-se que, para os seres criados e seguindo a rota ascensional do progresso, a gestação, não há senão verdades relativas. Não há senão verdades relativas. Quando eu me descobrir anjo, eu descobri algo sobre mim. Mas eu não sou o universo. Eu não sou Deus. Eu não sou nem o centro do universo. Eu sou uma gota no oceano. Eu sei alguma coisa sobre mim. Alguma coisa. Porque como eu já nasço, quando eu nasço anjo, eu já nasço grávido, então aí eu fico naquela do Sócrates, do só sei que nada sei, né? E aí, completou o ciclo? Nasceu, acabou? Não, porque agora eu já sei tudo que eu podia saber sobre o anjo, mas ainda falta saber muita coisa sobre o Cristo. E depois de Cristo? Sei lá. Não sei, não gosto de fofoca. Sei lá, aí segue dama. Aí é o infinito, né? O Buzz Lightyear, ao infinito e além. Né? Aí não tem limite isso. Nem vamos cogitar muito isso, não. Né? Não é papo nosso bico. Então, assim, lembra que eu falei agora mesmo que Jesus nos fecundou? Aí você falou da sementinha? Jesus plantou a sementinha. Lá no Evolução em Dois Mundos, você vê o tanto que esse estudo hoje está viajado. Nós estamos usando até o Evolução em Dois Mundos, que é o livro mais viajado do André Luiz. Né?
Então, a Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, lá na primeira parte, ele escreve o capítulo 20, Corpo Espiritual e Religiões. Aí chega um momento que ele vai falar sobre esse anjo fecundador, esse Cristo fecundador de corações humanos, hominais. Ele começa dizendo assim, o André Luiz, não seremos libertados, ó a revelação, é o parto, não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Ele está dizendo o seguinte, sábio do mundo vai te ensinar muita coisa, mas muito pouco sobre você mesmo. Então você pega aí, vamos pensar aí, 2 gênios da economia, da filosofia econômica, né? E para agradar gregos e troianos, você pega o Adam Smith e o Karl Marx, né? Então, todos gênios, um liberal, o outro, né, socialista. Então, você pega, eles vão ensinar alguma coisa, os dois vão ensinar coisas muito preciosas sobre como os homens produzem e distribuem riquezas. Mas o que é que isso revela sobre mim? Pouco. Praticamente nada. Pouquíssimo. Tá entendendo? O André Luiz começa dizendo isso. Leiam os filósofos, estudem os sociólogos, estudem os psicólogos, estudem os matemáticos, os historiadores, né? Tudo. Mas você vai estar, quando você estiver estudando esses sábios do mundo, você vai estar olhando para fora. Para a sociedade, para os homens, para as organizações civilizatórias, né? Quando a gente lê alguma coisa de espiritualidade, e aí eu estou ampliando o leque para todas as tradições de espiritualidade do mundo, do budismo ao islamismo, do cristianismo, né, ao xamanismo, não sei. Então, quando você faz isso, aí você está virando a lente para dentro. Estudar sobre espiritualidade é se propor a um estudo sério sobre si mesmo. Não é estudar liturgia, Tininha. É estudar sobre si mesmo. Aí, não é à toa também que a Joana de Ângeles tem, né, aquela série sobre sobre a psicologia profunda, né? Não é assim? A série. Uma série, são vários livros. Né? Jesus à luz da psicologia profunda, né? Então, aquilo é sobre si mesmo, sobre a intimidade, né? E a Helena acrescenta esse adjetivo psicologia profunda, porque ela vai no âmago do ser, que é o ser imortal. Aí, o André Luiz acrescenta, agora ele começa a falar de Jesus. O mestre, falando do Cristo, desaferrolha, quebra as algemas, as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. É o versículo que nós estamos fazendo referência hoje. Não é o partilhar o pão? Lembra que nós dissemos aqui que o multiplicar o pão não é tão importante quanto dividir o pão? Multiplicar o pão é estudar muito. Partilhar o pão é ensinar muito. É diferente. Dirige-se aos homens simples de coração. Quem que é o homem simples de coração? É a mulher no período fértil. Nós estamos nessa metáfora? Não tem aquele período específico, dona Cíntia, que a mulher está propensa a engravidar? Não é assim? A mente que se despiu, que se afastou das vaidades do mundo, que muitas vezes está marcada pelo sofrimento, ela está fértil. Propensa à fecundação. Por
Por isso que Jesus não dava muita bola para quem. Não vai adiantar tentar fecundar você não sabe? Você não está no seu período fértil. Não adianta. Dirige-se aos homens simples de coração, curvados para a gleba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. Quando a gente ergue a cabeça para o céu, ou seja, quando a gente começa a cogitar sobre aquilo de melhor que a gente pode ser, a gente está plenamente grávido. É aquela quando o barrigão aparece já e que você começa a distribuir graças, né? A mulher grávida, quando fala assim, eu tô bem grávida, é quando, né? 6º mês, 7º mês, e ela é o centro das atenções, onde ela chega e todo mundo bajula e tal, porque ela está em estado de graça. É isso aqui. Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade. Assopra-lhes a verdade. Eu fico grávido, quando ele me assopra a verdade, ele me fecundou. Eu fico grávido da verdade. É só esperar a gestação acontecer. Essa verdade interior se amadurecer dentro de mim, até o momento que eu dê conta dela. Vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. O sol da esperança lhe renasça do ser. Tem uma outra expressão até mais bonita do que parir, que é dar à luz. É um alvorecer, né? Não é assim? O alvorecer é a luz. Vocês lembram da novela com a Cláudia Abreu, a Cássia Kiss, que chamava Barriga de Aluguel? E tinha uma música bonita do José Augusto. A minha memória televisiva é maior que a minha memória histórica, viu? Minha memória televisiva é um negócio assim, porque lá em casa não havia limites. Tudo que minha mãe assistia, eu assistia também, porque ela nem se dava conta que eu estava na sala com ela. Era o caos educativo, pedagógico. E eu assistia, e tinha uma coisa que me impressionava, assim, a abertura da novela ia assim, mostrando de vários ângulos a barriga de uma mulher grávida. Aí chegava um momento que era o abrir da perna para o momento do parto. Mas quando eu fazia isso, o diretor teve uma sensibilidade, pôs uma luz, um spot, né? Então ela abria as pernas e aparecia um sol, uma estrela luminosa ali. Era bonito isso, né? Barriga de aluguel. Né? Cássia Kiss, Vitor Fasano. Lembra? Lembra tudo. Lembro do Cláudio Abreu. Lembro tudo. Mas, voltando. E aí, então, há esse parir de um novo ser. Por isso que no livro Cartas do Coração, o espírito Agar, ditou muitas mensagens pelo Chico, no capítulo 6, chama Jesus em Nós. Eu me lembro que a Juju, grávida do Chico, a gente ainda não tinha definido o nome direito, ela falava assim, tem um Luizinho dentro de mim, achava bonitinho. Né? Jesus em nós. Estou grávido, né? De quem me fecundou, é Jesus em mim. E aí o Agar pega e fala assim, contempla o quadro sublime da natureza, ante o sol da manhã, ao alvorecer, a aurora, ante o sol da manhã. Tudo brilha ao clarão do céu. Não empanes a glória do astro vivo da fé com a sombra do desânimo e da indiferença. Abre as janelas do ideal à bênção do Senhor. Ou seja, se permita ser grávido, grávida. Goste disso. Quando você tiver naquele desconforto, sabe, aquela dorzinha de consciência porque você deu uma resposta que não devia ter dado, estou grávida.
Estou grávido, normal, faz parte do processo. Se permita estar grávido. Aliás, eu não gosto do masculino, vou usar só no feminino, porque acho que é uma palavra feminina mesmo, né? Se permita estar grávida de Jesus. Olha, deixa que o pensamento santificante do Mestre te invada o campo íntimo e ouvirás em ti mesmo as cotoveladas do bebê, não é assim? E ouvirás em ti mesmo o cântico da paz e do bom ânimo em perene ressurreição. Brilhe o sol de Jesus em nossa alma. E tudo será dentro de nós. Intimidade. Entusiasmo de fazer o bem, alegria de viver e privilégio de servir, em plena juvenilidade espiritual para a vida eterna. Então, essa mensagem eu escolhi ela, quando ouvi o título já me chamou a atenção, Jesus em nós. Então, ela é uma mensagem que fala de, tudo nela fala de um processo, a gestação, adentro, interior, de um Cristo que não está fora. Não é o Cristo histórico, não é o Cristo do livro, não é o Cristo que está no centro espírita. É um Cristo que está em gestação dentro de mim. Se não vai nascer Cristo, porque, repito, a evolução dá saltos, mas nasce anjo. Anjo que já nasce grávido do Cristo. E por aí vai. E encerramos. Aí eu convido os senhores e as senhoras a acessarem o grupo do WhatsApp, que eu achei muito bonitinho. Aliás, antes da letra, eu quero falar da imagem. Uma coisa surpreendente, eu não sabia que isso existia, fiquei encantadíssimo, né? Nós temos aí uma árvore, fruto da arte humana, bonitinha aí, em vez de folhinhas, são coraçõezinhos, mas do lado é como se fosse uma xilogravura, um carimbo da placenta humana. Coisa mais linda do mundo. Então a imagem à esquerda da tela é uma placenta humana. É a árvore da vida. A árvore da vida é isso. A árvore da vida, ela não está fora. Né? Onde é que está a árvore do evangelho? Assim fala assim, a árvore do evangelho, em algum lugar da floresta amazônica, sei lá, no litoral de Porto Seguro. Não. A árvore do evangelho, a árvore da vida, é dentro. É onde? É o lugar psíquico, o lugar espiritual, onde o anjo está sendo gestado. Ó. Aí, como epígrafe desse último slide, eu selecionei uma música do Arnaldo Antunes, né? Do Arnaldo Antunes com a Marina Lima, mas a letra é do Arnaldo. O Arnaldo é um letrista que eu amo de paixão. E chama Grávida. E ele vai falando na letra, estou grávido. Ele fala assim, estou grávida, né? De um automóvel, de uma locomotiva a vapor. Ele vai falando... Porque sempre que o homem está nesse processo de cocriação, ele está grávido de alguma coisa, né? Eu estou grávido de uma aprovação no concurso público, sei lá, né? Está grávido de alguma coisa. E o projeto maior de todos, que é grávido de um anjo, né? Mas é lindo, porque no refrão ele pega e diz assim, quando a noite contrair e quando o sol dilatar, vou dar à luz. Qual que é o momento em que a noite contrai e o sol dilata? A aurora, o alvorecer. Quando a escuridão, quando as trevas, quando a sombra se retrair, se contrair, recuar, que vai ser justamente o momento em que o sol, a verdade, se expandir, avançar, vai nascer o anjo. Mas não é fora. Então, o movimento espírita tem que parar um pouco essa preocupação com transição planetária. Não, esquece esse negócio de transição planetária, porque transição planetária para Paulo de Tarso aconteceu 2000 anos atrás. Não
tem que estar preocupado no mundo, quando é que a terra vai deixar de ser isso para se tornar aquilo. Não, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Quando é que em mim a sombra vai recuar, a luz vai avançar para que um anjo nasça? Quando a noite contrair, quando o sol dilatar, vou dar a luz. É a antinomia filosófica dos versículos que nós estamos estudando. É Jesus falando assim, ó, para a luz avançar, a sombra tem que recuar. Para vocês se nutrirem plenamente, fartamente do pão da iluminação espiritual, o fermento dos fariseus tem que ser abandonado. Ninguém pode servir a dois senhores. Tá bom? Encerramos por hoje. A música do Arnaldo Antunes, com a placenta, árvore da vida. Até a semana que vem.